Então, a terceira parte deste capítulo, Instruções dos Espíritos. Nós vamos ver aqui a primeira instrução, é de João Evangelista. Deixai vir a minhas crianças. O Cristo disse, deixai vir a minhas crianças. Essas palavras profundas em sua simplicidade não traziam consigo um simples apelo às crianças, mas às almas que gravitam nos círculos inferiores, nos quais a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava para si a infância intelectual da criatura em processo de educação. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele não podia ensinar nada à infância física, comprometida com a matéria, submetida ao jugo do instinto e ainda não pertencendo à ordem superior da razão e da vontade que se exercem ao seu redor e em seu favor. Jesus desejava que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres que são todas mães. Assim, submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a chama que iluminou as trevas, o clarim matinal que tocou para o despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril é começada. Não mais se trata de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados serão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a relação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte. Eis aqui seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o topo dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Então, o que ele está colocando aqui? Quando ele diz que a ação viril, quer dizer, a ação forte, ela é começada, que é aqui o trabalho dos espíritos que estão vindo trazer o cristianismo redivivo. É o que ele está falando, as parábolas serão explicadas, os ensinamentos do Cristo serão revividos, porque eles serão trazidos por aqueles que estavam junto com o Cristo. Então a gente vê aqui as palavras do João Evangelista, que nós vamos ver que depois reencarnou como Francisco de Assis. Então, é um espírito que vem trabalhando aí ao longo do tempo para os ensinamentos, para trazer os ensinamentos do Cristo. E eis aqui seu enviado, que é o Espiritismo, que vai resplandecer como o sol sobre o topo dos montes. Vai realmente clarear a vida daqueles que quiserem buscar os ensinamentos que eles estão trazendo. É o livre-arbítrio. Os ensinamentos, como do Cristo, os ensinamentos estão todos aí há 2000 anos. É para aqueles que querem, que foram buscar esses ensinamentos e colocá-los em prática. O Espiritismo é a mesma coisa. É para aqueles que forem buscar esses ensinamentos, mas principalmente colocar em prática. Porque senão é tudo vão, não serve para nada. Agora vamos uma mensagem de um espírito protetor. Deixai vir a minhas crianças, pois eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos os que sofrem.
a multidão de aflitos e de infelizes. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para amenizar os males da vida. Dar-lhe-eis o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano, possuidor da virtude por excelência, este bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração, fechando-as? É o amor, é a caridade. Se vós tendes esse fogo divino, o que temeis? Dizei-vos em todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que vossa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz provar-me pela dor e as tribulações, sede bendito, pois é para o meu bem e eu sei que sua mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa frágil criatura e dar ao seu coração as alegrias permitidas, sede ainda bendito. Mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma e que, sem cessar, esta faça subir a vossos pés a voz de seu reconhecimento. Se tendes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Vou repetir. Se tendes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem as circunstâncias, nem a maldade daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado vosso tesouro onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-los, e vereis apagar-se insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria aliviar-se dia a dia, e semelhante à ave que plana nos ares e não se lembra da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma inebriada possa beber do elemento da vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. O que esse espírito está colocando aqui é que quando a gente coloca, que a gente faz essa oração todo dia, que seja feita a vossa vontade, que isso seja verdadeiro, não seja da boca para fora. Porque a maioria de nós coloca, Senhor, que se faça a tua vontade, mas lá no fundo, a gente só aceita a vontade de Deus se ela for igual a nossa. Se ela for diferente, a gente começa, Senhor, por que eu? As pessoas que falam, eu não fiz mal para ninguém, por que está acontecendo isso comigo? Nós estamos agora no meio de uma pandemia, as pessoas se desesperando. Homens de pouca fé. Vamos lembrar, Jesus dormindo lá no barco e os discípulos com Jesus do lado desesperados. Nós estamos assim, nós dizemos Jesus está no leme, Jesus é que guia, mas na hora que vem uma turbulência, tá todo mundo pulando fora do barco apavorado. É nessas horas que nós mostramos o tamanho da nossa fé. É nessas horas que nós mostramos aquilo que nós aprendemos. É que nós colocamos em prática os ensinamentos que verdadeiramente aprendemos. Senhor, que seja feita a sua vontade. Que eu possa, através da sua vontade, aprender os ensinamentos que me farão crescer para que eu possa voltar à casa do Pai pelos meus próprios pés. Quando ele coloca aqui, e semelhante à ave que plana nos ares, não se lembra da terra, subirei sem cessar, subirei sempre até que vossa alma inebriada possa beber do elemento da vida no seio do Senhor. Então, vai chegar um momento em que nós, pela libertação, pela pureza de coração, pela elevação dos pensamentos e das obras, poderemos voar voos altíssimos e não nos lembraremos da terra, modo de dizer, porque eu acredito que sempre seremos gratos, no meu caso grata, à terra,
por aqui ser o lugar de maior aprendizado. Vamos lembrar o Emmanuel, que em algumas colocações que ele fez, ele dizia que uma das encarnações que ele mais aprendeu foi a de Nestório, né? O escravo Nestório no livro 50 anos depois, porque foi a mais difícil, foi a mais sofrida, foi aquela que ele aprendeu mais. Então a gente vai sempre lembrar da Terra como o lugar onde a gente mais aprendeu, onde a gente sofreu, sim, mas o sofrimento a gente vai relevando. Por quê? Porque esse sofrimento nos trouxe aprendizado, nos trouxe melhora, nos trouxe purificação, limpeza interior. Então, seremos gratos a Ele. E é isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que tudo aquilo pelo qual nós passamos é para nos auxiliar, para um dia chegarmos a ser o que Jesus coloca aqui, puros, limpos de coração. Agora nós vamos ver uma mensagem do Vianney, né, que é o cura d'Ars, né? Vamos lá. Bem-aventurados que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me chamastes? Então vamos ver aqui porque tem um adendo quando ele diz que esta comunicação foi dada a propósito de uma pessoa cega para quem se tinha invocado o espírito de Vianney, que era o cura d'Ars, que é um espírito ao qual se coloca várias curas, né, vários milagres, né, como a Igreja Católica chama. Então, por isso que ele diz, meus bons amigos, por que me chamastes? É para que eu imponha as mãos sobre a própria sofredora que aqui está e a cure, porque o Vianney curou muitos cegos, né? E essa cega que estava nesta reunião aqui na época de Kardec, ele pergunta se é para curá-la, né? Se eles estão chamando ele ali para ele curar. Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade de Deus. Não existe um milagre da forma como se coloca. O que existe é merecimento, fé elevada, que faz com que feche o circuito. Ou seja, vamos lembrar da mulher que sangrava, a hemorroíça, quando ela se arrasta e ela pega nas vestes de Jesus, ela está ali num patamar mais alto de energia, de vibração, pela fé que ela tem. Seria certo dizer que ela tinha, ela não perdeu, ela continua, é um espírito que continua essa trajetória, pela fé que tem. E a hora que ela encostou nas vestes de Jesus, automaticamente fechou o circuito de energia, ela recebeu essas energias. E aqueles irmãos, aqueles que estavam ali apertando, né, espremendo Jesus, não sentiam nada. Não é que a aura de Jesus não estivesse abrangendo a eles, não é que a energia de Jesus não estivesse chegando a eles. Todos eles estavam tocando nas vestes de Jesus, mas eles estavam blindados. Eles não permitiam que essa energia chegasse até eles. E ela não. Ela pura e simplesmente se elevou e fechou o circuito com a energia de Jesus. Então, o que ele está colocando aqui, não sei fazer milagres sem a vontade de Deus. Jesus colocava, né? Não sou eu que faço, é Deus, nosso Pai que está em mim. Todas as curas que eu pude realizar e que foram notadas por vós, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Em vossas aflições, olhai sempre ao céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, porque aí eu terei merecimento para curar a enfermidade. Nós temos que olhar sempre a causa, né? E não aquilo que está aparecendo. Então não adianta tratar a doença, tem que se tratar o doente. Então a hora que o doente elimina a causa, o motivo da doença, ele tem um merecimento para ser curado.
Enquanto isso não acontece, ele não tem, porque a doença é motivo de depuração, é motivo de limpeza do perispírito dele. Que minha carne seja castigada se for preciso, para que minha alma se eleve a vós com a brancura que tinha quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem ser-vos-ão dadas, e talvez também essa cura que não pedistes, senão timidamente, em recompensa à vossa abnegação. Mas, uma vez que aqui estou, numa assembleia em que se trata acima de tudo de estudos, eu vos direi que aqueles que são privados da visão deveriam considerar-se como bem-aventurados pela expiação. Lembrai-vos que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que era preferível que se o atirasse ao fogo a tê-lo como causa de vossa condenação. Ai, quantos há na terra que um dia maldirão nas trevas terem visto a luz, né? Ai, quantos há na terra que um dia maldirão nas trevas terem visto a luz e não terem, né, se aproveitado dela. Sim, pois são felizes aqueles que na expiação são feridos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo ou de queda. Podem viver inteiramente a vida da alma, podem ver mais que vós, que vedes claramente. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de alguns desses pobres sofredores e trazer-lhe a luz, digo-me, alma querida, porque não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves que as que te é permitido entrever em tua cegueira. Sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais que mesmo os predestinados de vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazer com que se suba até Deus. Ele está falando metaforicamente, o olho fechado para o mundo, para as coisas do mundo, para os vícios, para todas as maldades criadas por nós no mundo. O olho fechado para tudo isso é a oportunidade de se ver a luz, é a oportunidade de se estar mais próximo de Deus. Como disse Jesus, se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Quer dizer, se você usa o olho para invejar, se você usa o olho para ver qual que é o erro do outro, é preferível não enxergar. É preferível que se volte para dentro, não tenha esta visão, não utilize dela para aumentar os seus débitos. É isso que Jesus está colocando. Nós vamos ver lá no nosso lar o Lísias colocando para o André que por causa da inveja, por causa da maledicência, por uma série de coisas, alguns espíritos aparecem no umbral sem as órbitas. Vamos lá. Crede-me, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos muitas vezes é a verdadeira luz do coração, enquanto a vista muitas vezes é o anjo tenebroso que conduz à morte. Então, crede-me, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos muitas vezes é a verdadeira luz do coração, porque ele está ali em expiação, limpando e fazendo com que a visão, ele não use a visão para se sujar, se lamear mais ainda. Ele está em expiação, limpando ali o seu perispírito para que haja luz dentro dele, embora
os olhos estejam cegos para o mundo. Então, a cegueira dos olhos muitas vezes é a verdadeira luz do coração, enquanto a vista muitas vezes é o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e toma coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias feliz? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido, mas por tua vez ora e sobretudo medita no que acabo de dizer-te. Antes que eu me afaste, vós todos que aqui estáis, recebei minha bênção. Vianney Curadas, 1863. Então, o que ele está colocando aqui para ela? Ora, peça a Deus a tua cura, mas medita, analisa, entra dentro de ti para entender o motivo desta situação e se melhore, se modifique, porque através da sua melhora e da sua modificação, a expiação da cegueira não será mais necessária. Porque a dor, a expiação só é necessária enquanto não se aprende a lição. No momento que se aprende a lição, ela não se faz mais necessária. Ela some, sai da frente. Aí nós vamos ver uma nota aqui. Quando certa aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar sua causa em uma vida anterior. O que se chama de caprichos do destino não são outra coisa senão os efeitos da justiça de Deus. Então vamos lembrar que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se eu estou agora destruindo meu fígado, destruindo meu pulmão, aqueles que fumam, aqueles que bebem, se ele não arcar nessa mesma vida, né, de problemas de fígado, de cirrose, de efizema pulmonar, de problemas nessa mesma vida, ele na próxima, porque aqui nós estamos preparando a próxima encarnação, somos herdeiros de nós mesmos, na próxima ele vai encarnar o seu perispírito exatamente como ele deixou aqui agora. E se ele tiver com o pulmão preto, ele vai estar encarnando com um tumor, ele vai estar encarnando com uma asma, ele vai estar encarnando com uma pneumonia, ele vai estar encarnando com uma bronquite, vai depender do grau das nuances, do estrago que ele fez no pulmão. Então, por isso que se explica, né? Por isso que a gente entende as crianças que já nascem com problemas gravíssimos, com câncer, com situações gravíssimas, porque aquele perispírito está pura e simplesmente trazendo à tona aquilo do qual ele saiu como ele saiu da sua última encarnação. Porque nós não plantamos uma única semente sem colhê-la. E Deus seria injusto se outra pessoa viesse aqui colher aquilo que eu plantei. Seria injusto tanto para o bem como para o mal. Porque se eu plantei coisas boas, é justo que eu venha colhê-las. Seria injusto que outro pegasse as coisas boas que eu plantei. Se eu plantei coisas ruins, seria injusto para com outro que outro colhesse. E seria injustiça para comigo eu não voltar e colher e aprender a lição da colheita. Porque é a lição da colheita que vai fazer com que eu não plante mais aquela semente. E isso eu tenho esse direito. É um direito que eu tenho adquirido de poder aprender com os meus erros. Eu só não aprendo porque eu não quero. Mas a hora que eu quero aprender, tudo aquilo que me é posto na vida é para que eu aprenda, não é castigo. É para que eu aprenda com esses erros e não os cometa mais. É para que eu aprenda com as bobagens que eu fiz e não faça mais. É para isso que eles estão na minha frente. O que se chama de caprichos do destino não são outra coisa senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que sempre haja relação entre a falta e a pena. Se em sua bondade
lançou um véu sobre nossos atos do passado. Ajuda-nos, todavia, a reencontrá-lo, dizendo, abre aspas, quem matou pela espada perecerá pela espada, fecha aspas. Palavras que assim se pode traduzir, abre aspas, sempre se é punido por aquilo em que se pecou, fecha aspas. Portanto, se alguém é afligido pela perda da visão, é que a visão foi para ele motivo de queda. Algum outro ainda talvez tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que se impôs ou em consequência de maus tratos ou falta de cuidados, etc. E então sofre a pena de talião. Ele mesmo pôde, em seu arrependimento, escolher essa expiação, aplicando-se às palavras de Jesus, abre aspas, se teu olho te é motivo de escândalo, arranca-o, fecha aspas. Então, nós estamos aqui entendendo, aprendendo com os ensinamentos de Jesus e com os ensinamentos desses venerandos, desses espíritos elevados que vêm nos trazer esclarecimento e entendimento às palavras que Jesus nos deixou. O importante é o que nós fazemos com ela, o que nós conseguimos aprender dentro de nós, porque aprender a gente aprende, mas aprender, guardar dentro de nós para que possamos colocar em prática, para que possamos usar no nosso dia a dia, para que possamos realmente nos modificarmos através dos nossos atos e modificarmos os frutos que vamos deixar daqui para frente no nosso caminho. Depende só de nós e depende da nossa vontade, da nossa perseverança. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo.